Como o aniversário é dele, o que a gente pensou? Vamos ver com o Léo uma receita que ele gosta de fazer, que lembre algo, para contar essa história pra gente, não é? E a receita que ele escolheu? Um fettuccine com molho à bolonhesa, que é algo mais com cara de família do que isso? Não tem, né? Não Vamos é? concordar que não tem, né, Não Abi? tem, Eu Léo. também acho, sabia? Realmente, me falaram assim, Léo, o que lembra a sua infância? Que preparação lembra da sua infância, né? É difícil, porque minha infância sempre foi regada com muita comida, muita coisa, minha mãe sempre cozinhou muito bem, mas o que eu mais lembro em casa é acordar cedo no domingo e ter sempre esse fettuccine espalhado na mesa, sabe? legal. Minha mãe preparando esse fettuccine, aquele cheiro de molho no ar. Ela sempre colocava um pouquinho de vinho tinto também, então aquele cheiro de vinho cozinhando na casa toda, Bom. logo de manhã. Era muito legal mesmo. Então, pra mim, é o prato que mais me representa a minha família, coisas que eu gosto de fazer, coisas que eu gosto de comer, e também é o prato predileto das minhas filhas. Elas amam macarrão assim também. Olha que Já delícia. ficou tudo uma coisa só, uma homenagem a todos. Gostei. Legal, né? Hein? E E fica é cheiroso, fresco, né? hein? Fettuccine fresco, vou ensinar a fazer a massa aqui, uma massa super versátil, vocês vão adorar. Gostei, você está de parabéns. Obrigado. O que é isso? Muito bom, então vamos para os nossos ingredientes. Para a massa, 300 gramas de farinha de trigo ou meia xícara, 4 ovos, 10 a 20 ml de água, se necessário, Sim. e sal a gosto. Isso para massa, simples, Isso é pra né, massa. Léo? Não, na verdade, são 300 gramas, desculpa, 1,5 xícaras. 1,5 xícaras. 1,5 xícaras, Tá. exatamente, gente. Então, 1,5 xícaras. Molho à bolonhesa, que fica muito cheiroso. É bom, né? Azeite a gosto, 3 dentes de alho, 100 gramas de alho poró ou um talo, 100 gramas de cebola ou uma cebola, 500 gramas de carne moída, sal e pimenta do reino a gosto, 600 gramas de tomate pelate, 3 latas, meia calabresa picada, meia xícara de cebolinha branca e cebolinha e manjericão a gosto. A gosto. Pra finalizar, eu gosto de bastante manjericão fresco na receita, acho que combina muito. Vamos começar pela massa? Vamos. Pode ser? Vamos. Ó, Quer a que massa eu dê é muito uma simples, organizada tá? pra você aqui? Deixa eu pôr aqui só pra gente poder organizar. A massa é muito simples, como você disse. É uma massa bem tradicional de macarrão, né? De fettuccine, dá pra você fazer massa de lasanha, se você quiser. Qualquer massa dá pra gente fazer aqui, certo? Certo. Primeiro, farinha de trigo. Aqui, ó. É sempre mais ou menos essa proporção. Por exemplo, se o ovo é pequeno, coloque um ovo a mais. Como o ovo que eu estava usando aqui, ele estava um pouquinho menor, eu acrescentei um ovo. Mas a conta correta é para cada 100 gramas de farinha, um ovo. Tá. Para cada 100 gramas de farinha, um ovo, tá? Então, como estava um pouquinho pequenininho, eu acrescentei um ovo a mais. Faça isso também na sua casa, ou se não, coloque 3 ovos para 300 gramas e deixe um pouquinho de água do lado. Se precisar, Coloca acrescenta um na massa, exatamente. Aí a gente coloca aqui, ó, no meinho. Claro, aí na sua casa você vai colocar na sua bancada, né, Abi? Vai fazer na mão, deixa eu colocar aqui para cima. Vai fazer na mão, vai sujar aí toda essa bancada, não tem problema nenhum. Faça isso porque tem que colocar literalmente a mão na massa, para essa massa ficar mais gostosa ainda. Uma maneira de fazer essa massa também é no processador. Sabe aquele processador de alimentos que a gente tem? Dá para misturar toda ela ali também. Ah, mas não vai quebrar a massa? Vai, mas não tem problema não. Depois você junta ela na mão de novo, que também dá um resultado bom. também dá. Dá. Aí abre o sal. Vou até abrir o sal aqui, porque eu vou usar um pouquinho a mais também para cozinhar a massa. Só um pouquinho de sal e eu coloco também um pouquinho de azeite. Gosto de colocar azeite. Pra dar uma liguinha. Fica ao seu critério também, se você quiser, tá? Nada aqui é obrigado. Só o ovo e a farinha mesmo. E aí, gente, você vai fazer essa massinha, vai deixar ela bem compacta, bem misturadinha, bem no esquema certo e vai descansar ela também por mais ou menos uns 30 minutinhos na geladeira. Porque essa massa, diferente da massa de pão, por exemplo, a gente não quer elasticidade nela. Como é que a gente elimina a elasticidade da massa? É simples, é só deixar ela descansar. Tá. Porque ativa o glúten, quando a gente ativa o glúten da massa, ativa a elasticidade da massa. E quando a gente deixa ela descansar, o glúten também descansa e aí sim você consegue não deixá-la elástica, tá? Por que não deixar elástica, chefe? Porque se você for cortar o fettuccine ou abrir a massa, ela vai voltar. Sabe que ela volta? Então não é legal, tá? E aí, gente, olha que massa bonita. Ela já começa a ter o formato que a gente precisa da massa, né? Aqui, ó.
Tá vendo, ó? E aí você vai deixar essa massa bem compacta na sua casa. A massa de macarrão é uma massa um pouquinho mais dura mesmo, é normal, ela tem um pouquinho mais de dureza, faz parte. E aí você deixa ela descansando, ó, eu tenho até um pouquinho aberto aqui, eu vou até mostrar pra vocês antes, pra gente poder colocar direitinho pra cozinhar já, ó. Deixa eu limpar minha mão, pronto. E quando você for fazer, faça como eu fiz aqui também, ó. E coloque um plástico filme pra não ressecar a massa. Ah, legal. Sempre use um plástico filme para isso. Porque se essa massa ressecar... Aí já era, você perde. Fica ruim. Aí ela não chega no cozimento que a gente precisa. Ela vai ficar muito dura. Não, ela fica muito dura. Você pode cozinhar por muito tempo que ela não chega no ponto. Então deixa ela fechada, tá, gente? Faça isso. Eu tenho ela aqui descansada, como eu falei para vocês, ó. Tá vendo? Ela está descansada, sempre num plástico filme, isso é muito importante. E aí sim, deste ponto, você vai abrir com um rolo de macarrão. Eu fiz com um rolo de macarrão hoje, não utilizei a maquininha, porque como minha mãe fazia no rolo, eu fiz também no rolo. Eu falei, hoje eu vou ser tradicional, tá? Até porque em casa também pouquíssimas pessoas têm a maquininha. Pouquíssimas pessoas têm. E ela fica um pouquinho mais grossa também, e é como eu gosto e é como lembra a minha infância. Bom. Se você tiver a maquininha aí na sua casa, hoje em dia essa maquininha não é tão cara, é uma maquininha um pouco mais barata, é acessível a todo mundo. Antigamente era bem cara essa máquina, bem cara mesmo. E aí você abre ela no rolo de macarrão, como eu fiz com essa aqui, tá vendo, ó? Assim, ó. A partir daí, Abi, você pode fazer muita coisa com essa massa aqui. Quando você abre ela no rolo do macarrão, você deixa ela com farinhazinha assim pra guardar? Pouquíssima farinha. Tá. O ideal é você colocar um pouquinho de fubá. Ah, é? Porque tá vendo a farinha de trigo, ó? Ela deixa a massa um pouquinho branca. Ah, entendi. Então o ideal é você polvilhar um pouquinho de fubá. Mas para não dificultar muito a receita na sua casa, pode utilizar a farinha de trigo. Quando você for ficar bom na massa, quando você começar a treinar bem, aí você polvilha um pouquinho de fubá, tá? Boa. Então, deste ponto, você faz o quê? Você enrola aqui, ó, né? Se você vai fazer um fettuccine como o nosso, aqui. E aí você corta. Eu vou até cortar na hora, porque é essa mesmo que eu quero colocar ali pra gente cozinhar, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Na geladeira, quanto tempo ficou mesmo, Léo? Meia horinha. Meia horinha, tá? Aí você corta o formato do fettuccine, tá vendo, ó? Quer cortar espaguete? Mais fininho, tá? Aqui, ó. Aí você já tem a massa pronta aí na sua casa, olha que beleza. Ah, que beleza. Fácil, né, Abi? Gostei. Não tem segredo nenhum, gente, aqui, ó. Tá feito. E aí dá pra você fazer uma massa de lasanha, dá pra você fazer um farfalle, que é o gravatinha. Eu vou fazer o gravatinho um dia aqui, aquele formato. É muito legal. Dá pra fazer ravioli. O que você quiser, a partir desta base de massa, você faz. Tá? E agora eu vou pegar esse pouco, vou colocar pra cozinhar, antes da gente fazer o molho. Tá. Combinado? Combinado. Um detalhe importante, quando a gente for fazer... Cadê meu sal, menina? Subiu meu sal? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, meu sal aqui, vamos lá. Uma dica importante, quando você for cozinhar uma massa na água, o importante é você salgar a água. Mas salgar a água não é isso aqui, ó. Não, Léo. Não. Eu salgo assim. A água tem que ficar com o gosto do mar. Sabe aquela água salgada de mar? Tem que salgar de verdade. Porque senão não faz sentido, né? Imagina um mundo de água desse com uma pitada de sal. Então você tem que colocar sal. Pode botar um pouquinho de sal, ó. Até o tanto pra ver. Pode colocar um pouquinho de sal aqui, ó. Sal de verdade. É uma quantidade boa. Tá. Porque, ó, é muita água para pouco sal. Então, proporcionalmente falando, ela precisa ter o sabor do mar. Então, ela tem que estar uma água bem salgadinha, certo? E aí, sim, a gente coloca essa massa para cozinhar, massa fresca. E a água tá fervendo aí? E a água tá fervendo. O importante é isso, tá, gente? Sempre colocar a água fervendo, nunca a água fria. Tá. Combinado ou não? Combinado. Fechou? Então vai aí, porque é rapidinho, né? Vamos deixar cozinhando rapidinho, porque massa fresca, em torno de 2, 3 minutinhos mesmo, é muito rápido esse processo. E ela faz tipo nhoque, ela já dá uma subidinha também ou não? Ela sobe também, ela mostra pra gente quando tá cozida. Toda a preparação com farinha e ovo, ela acaba mostrando pra gente. Já deu. Já deu, né? Já deu a massa. Deixa eu tirar ela daqui. Gostei. Porque senão ela vai passar um pouco do cozimento. E aí a vai massa tem que ser al dente, né? Tem que ser al dente. Bom. Uma massa italiana tem que ser al dente, ó. Olha só que massa bonita. Tá vendo aqui, ó? Nossa, bonita mesmo, hein? Legal, né? Vamos colocar aqui. Pronto. E aí, daqui a pouco, a gente agrega ela ao molho. Então, Abi, pra gente fazer o nosso molho, vou pedir só pra você tirar essa panelinha aqui pra mim, por favor. Tiro já. Muito obrigado. Cuidado para não se queimar. Pronto. Pra gente fazer o molho, bolonhesa. Começamos aqui com um pouquinho de azeite. Pronto. Vamos aumentar o fogo. Eu já vou colocar, Abi, um pouquinho da calabresa. A calabresa tem gordura. Já vai tostar junto aqui. Bom. E junto com a calabresa, alho
tudo tem gordura, não tem água, e a gente coloca dessa forma. E coloca o alho poró também, porque o alho poró tem pouquíssima água. E junto com todos eles, eu coloco a cebolinha verde, né? Cebolinha verde, aquele talo da cebolinha que tem um sabor incrível que você precisa utilizar aí na sua casa, tá? Isso é fundamental para deixar a sua preparação deliciosa. Se você não for plantar a cebolinha, faz o quê? Cozinha ela. Pega a partinha branca dela, cozinha e você vai ver só como vai ficar uma delícia. E aí, gente, vai dourando aqui a calabresa. A calabresa pode ser substituída por um bacon se você quiser, tá? Não é obrigado você a colocar a calabresa. Você pode colocar um bacon, mas é importante colocar um defumado. Isso é fundamental, colocar um defumado, que sua receita vai ficar muito mais gostosa. Ó, refogou aqui, coloco a cebola. Pronto. Fácil desse jeito. Refoga, deixa a cebola ficar transparente, dá aquela tostada de novo. Ai, eu adoro esse cheirinho. Quanto mais você for fazendo essas etapas direitinho, o alho tostado, a calabresa, tudo vai agregar sabor na sua preparação final. Então isso também é importante, tá? Bom, e aí você vem, coloca a sua carne moída. Como eu sempre falo, eu gosto muito de trabalhar com o peito de boi. O peito de boi tem essa gordura maravilhosa. É uma carne barata, não é uma carne cara. E fica bem mais saborosa que a outra, né? Bem mais saboroso, ó. E outra, especifica aí no açougue, aí perto da sua casa, no supermercado, e fala assim, eu quero o peito de boi com a gordura. Não fala para tirar a gordura, porque se tirar a gordura, não fica legal, tá? E aqui a mesma coisa, vai dourando um pouquinho, e aí a gente já coloca o molho. Sal, um pouquinho de sal, pronto, tá aqui. E aí, por fim, a gente coloca o tomate pelado, ou se você preferir, aquele tomate fresco, aquele molho de tomate fresco, que em breve eu vou ensinar essa receita, que é muito legal e dá pra você ganhar um dinheiro aí na sua casa também, tá? Vendendo esse molho aí pra vizinhança, coisa boa. E facilita a vida, viu, Léo? Muito bom. A gente fazer o molho e já deixar ele preparado, congelado, na hora que você precisa, rapidinho você cozinha uma massa, põe o molho. Acabou. E outra, o tomate para fazer molho tem que ser aquele tomate bem maduro, que normalmente em feiras, em supermercados, são os tomates que estão mais baratos, estão estragando, tá? Eu já tenho um pronto aqui do lado, claro, a gente não tem esse tempo todo, né, Abi? Mas tá cheiroso, tá? Tá aqui, ó, eu já tenho um bolonhesa pronto, só para mostrar o ponto para vocês, como ele tem que ficar. Olha que legal, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem que ficar nesse ponto. Isto aqui tem que ficar assim, tá? Tá. Tem que deixar a água sair bem, porque quando você monta um prato e ele não refogou direito, ele não reduziu direito, não tirou toda a água do tomate, junta aquela poça de água em volta do seu prato, sabe? E aí não é legal. Então deixa reduzir bem, tá, gente? Ó. E fica mesmo. E fica aquela água ralinha ainda. Fica uma água ralinha e não é legal. Aí, ó, que neste ponto você abaixa o fogo, porque se você deixar o fogo alto, não vai cozinhar, e aí ele vai soltar muita água. Então deixa ele cozinhando aqui em fogo baixo, aberto, não tampe a panela. Por que não tampe a panela? Lembra que eu falei pra você daquele processo da chuva? Sim. Para que a água não caia dentro da preparação de novo? Então deixa em panela aberta e assim vai cozinhando ele na manhã. Gostei. Certo? Certo. Ó, agora a pegada é a seguinte, um outro segredinho pra vocês. Nunca coloque o molho na massa. Sempre a massa no molho, certo? Ah, Leonardo, gostei então disso é um segredo aí. bom. Porque, por exemplo, às vezes você fala assim, eu coloco lá o molho, depois eu ponho a massa por cima, ou ao contrário, coloco a massa e depois o molho por cima. Não, o ideal é você colocar a massa dentro do molho. Dentro do molho. Eu vou explicar por quê. A massa, ela tem o amido dela, da farinha. Sim. Vai ajudar a encorpar o molho também. Isso envolve muito melhor a massa, entende? Evita também aquela aguinha no final da sua preparação. E ó, sempre salteando para poder liberar bastante o amido, ó, aqui ó, que beleza, ó. E aí sim, você já pode se alimentar deste fettuccine maravilhoso. Gostei. Finaliza com um pouquinho de cebolinha. Pronto, um pouquinho de cebolinha. Tá cheiroso. E as folhas de manjericão, Abi, eu vou colocar direto no nosso prato, porque eu gosto dessa folha bem fresca e bem bonita. Tá legal, né? Boca, olha tá? aqui, ó. Isso não é um água prato de boca. família. Não, não é?
Vamos lá? Vamos comer? Vamos. Vamos provar? Vamos. Vamos provar que a Deja tá aqui. Vai provar, tem que comer. Vocês estão com fome. Delícia. Hã? Tá cheiroso, Aqui, mas tá ó. cheiroso. Vamos ver. Tá cheiroso. Ó, vamos pegar aqui um pouquinho. Olha isso aqui, gente, ó. Olha. Olha aqui, ó. Bonito, hein? Tá vendo como fica diferente quando você coloca a massa no molho? Muda até a cor da massa, né? Fica aquela Olha. esbranquiçada. Que bonito. Aqui, peraí que eu vou finalizar seu prato, hein? Tá bom, Só um vou minutinho. esperar. Só um minutinho. Ó, massinha aqui pra mim também. Que afinal de contas é meu aniversário, ora. pois. Aê! Temos que comemorar. Eu E gosto você está de muito disso. parabéns. Obrigado. Obrigada, hein? Para com isso. Obrigado. Ó, eu gosto muito disso. Manjericãozão Eu também. fresco na preparação. Cheiro fica incrível. Né? E claro, É. um parmesão, Aê! né? Hein, Abi? A gente merece ou não merece? Olha aqui, ó. Parmesãozinho. Nossa, vai estar pronto. muito chique, hein? E olha só, não tem água no prato, ele reduziu certinho. Nossa, bem cheiroso, tá? E aí, a gente só corre para o abraço. Ai, Vai, ai, tá bom? ai. Eu acho que tá, Eu nem hein? provei, viu? Vou ver se cozinhou Vai direitinho. provar já. Com água na boca. Não pode cortar, Fome né, hoje, Léo? menina. É, o ideal é não cortar, né? Mas vale tudo. Então Como vou já ter dizia que- Timaya, vale tudo. Vamos de uma vez. Arrasou? Nossa, mas isso aqui tá muito bom, tá? Não é? O manjericão dá uma Nossa. diferença, não dá? Fresco Nossa. assim por cima. Bom demais. Peça um pouquinho, só mais um. Tá bom. Nossa, Esse molho dá pra você fazer um monte de coisa também, viu? Pra você comer só o molho. Bom, você está Bom, de não é? parabéns. Brasil, isso adoro está isso. maravilhoso. adoro. E vou te falar, esse molho é tão bom É que bom só, demais. só ele com pão já dava. Né? Olha, um pão com molho de carne moída já tá ótimo, arrasou.